Olá! Quantas histórias até hoje fizeram você refletir sobre o poder de Deus? Sobre o que Ele pode fazer por nós? Se pararmos para conhecer os relatos de outras pessoas e se pensarmos no que já vivemos, podemos sim testificar esse poder de Deus, essa intervenção divina diariamente. Hoje aqui você vai conhecer um relato de como Deus pode cuidar de uma situação do início ao fim, de como Deus pode amparar e mudar os rumos de um diagnóstico. Se é prova viva, está aqui no nosso programa que começa agora. Imagine um dia você ouvir de um médico que o problema que você tem poderia ter ocasionado uma morte súbita, uma morte a qualquer momento. Você deve estar pensando, mas isso pode acontecer com qualquer um? Sim, a morte pode chegar a qualquer momento, mas algumas pessoas correm um risco ainda maior e algumas vezes nem chegam a saber disso. É o caso da light designer profissional especialista em iluminação, Marcela Fontes. Ela vai contar aqui pra gente como foi viver assim. Olá, Marcela, muito obrigada por vir ao programa. É um prazer realmente receber e saber aquilo que o Senhor fez na sua vida. Você também é prova viva do poder dele. E nós, então, gostaríamos de receber essa informação sua, da sua história, daquilo que o Senhor fez na sua vida. Seja bem-vinda. Obrigada. Na verdade, né, eu fui diagnosticada, né, com esse problema quando eu já tinha 26 anos. Qual né? problema? Então Qual problema, Marcela? Na verdade, assim, eu não sabia o que eu tinha. Ah, tá. Você foi diagnosticada que tinha um problema na sua vida aos 26 anos, entendi. Um pouco antes, aos 22, então, na verdade. Ok. Eu fui no médico para poder fazer consulta de rotina, né, fazer exame de sangue, essas coisas. E aí, quando eu sentei na mesa, né, para falar o que eu fui fazer no consultório, e expliquei que eu estava indo fazer, rotina mesmo, tudo, o médico falou assim, mas você está muito nova, né, não precisa ficar vindo todo ano assim também não. Aí ele falou, não, tudo bem, vamos medir a pressão, te pedir uns exames e tudo. Mas quem te colocou então para fazer um exame de rotina se a própria medicina achava que não era necessário? Tinha algum sintoma que você estava vivenciando que fez com que você procurasse esse acompanhamento sistematicamente? Não, na verdade é porque eu sempre fui no médico, periodicamente, uma vez no ano, fazer exame de sangue, essas coisas de rotina, normal. Entendi. Você é uma pessoa preocupada com a saúde? Sim, sempre fui. Ok. Então, quando cheguei lá, né, eu fui, então ele foi aferir a pressão, viu que estava 27/12 minha pressão. E aí ele ficou muito surpreso, né, por causa que eu tinha 22 anos com essa pressão, sem sintomas, sem nada. Né? Então, a partir desse momento, ele ficou muito preocupado, me pediu uma bateria de exames e eu tinha que ficar indo medir toda semana para poder ver se ia oscilar, se não ia, se ia achar, se não ia. E foi assim, eu fui pulando de cardiologista para cardiologista, todos eles falando que era genético, porque minha mãe tinha pressão alta, meu pai tinha pressão alta, família, e que era para eu não preocupar, que tinha que tomar os remédios. A pressão alta, ela não tem sintomas? Eu você não tinha, percebeu? Porque você foi fazer um exame de rotina que você descobriu? Você não tinha eu sintomas? Eu não sentia nada. Era tudo normal, assim. Para mim era tudo normal. Não sentia nenhuma dor, nenhum tipo de cansaço, nem nada disso, né? Então, assim, eu sempre fazia atividade física e tudo. E de um tempo depois, né, que foi diagnosticada essa pressão alta, eu fui vendo que eu estava ganhando peso, fui engordando e tudo. E aí fui procurando os médicos, né, que isso não era normal. Sempre tive uma alimentação certinha e tudo. E aí, até que os cardiologistas já tinham falado que era genético, eu não tinha que preocupar, só pediam eletro, nada mais específico. Até que eu fui parar num médico endocrinologista. E o endocrinologista, esse médico, ficou muito instigado, que toda vez que eu ia lá, minha pressão estava
alta e eu só estava tomando mais remédio. Então, eu tomava muito remédio. Mas o endócrino você não foi por nenhuma orientação do clínico geral? Não, eles não indicaram nada. Você foi por uma questão de estar engordando, algum tratamento que você estava querendo fazer? Que eu estava querendo ver porque que eu não estava conseguindo emagrecer e tal. Aí, ele ficou muito preocupado com a situação e falou, nós vamos olhar, a gente vai seguir uma dieta e tudo, mas eu estou preocupado porque não é normal você, nessa idade, nisso eu já estava com 24. Você nessa idade toda, né, muito jovem, com essa pressão, e não é normal isso. Você passou, então, 2 anos nesse processo de busca, de alguns acreditando que você tinha algum problema, tentando investigar, e outros falando que era alguma coisa só controlada por medicação que resolvia. Isso. Então, ele pediu todos os exames, assim, de sangue, para ver se tinha alguma coisa hormonal e tudo. Aí eu levava os exames, não tinha nada. Pedia mais alguns, aí ficou nesse processo aí durante um bom tempo ainda, né? Até... aí ele fez um relatório para eu levar, né, no médico para poder ver, né, se tinha algum remédio que poderia melhorar e tudo, e nada. Até que um dia eu fiz um exame que é tipo um ultrassom dos rins, e aí o próprio exame, ele viu que tinha alguma alteração e tinha que fazer um exame mais preciso. Aí eu fiz esse exame e aí foi que constatou que eu estava com uma coarctação na aorta, né? Que a aorta poderia estar com algum tipo de problema. Então, eu acabei fazendo esse exame. Antes de eu levar esse exame no médico, eu acabei marcando um outro cardiologista para ver, né? Porque eu já tinha passado por uns 5 cardiologistas. E aí eu levei e foi tudo muito encaminhado. Assim, ele viu o exame, falou, olha, eu fiz esse exame, tudo. Aí ele viu, me pediu para esperar na salinha que tinha lá fora, que ele ia fazer umas ligações. Aí não falou nada. Aí... Até então você não sabia nem o que era o seu problema. Nem o que era, não sabia acompanhando nada. Aqui. Então, eu também estou sem saber nada até agora, mas vamos entender daqui a pouco. Isso mesmo. Então aí eu fiquei lá um tempo esperando, ele fez as ligações, depois me chamou. Né? E no que ele me chamou, ele estava assim, ele não esperava que ia me dar uma notícia dessa, né? Assim, foi uma consulta esporádica. Aí ele falou, Marcela, eu vi seus exames aqui, né, você está com uma alteração, e aí ele começou a me explicar o que era que eu tinha, né. Então ele me mostrou no exame onde que eu estava com a coarctação, é um estreitamento na aorta, né. Então ali é como se o sangue ele tivesse que fluir e ele não estava tendo para onde ir. Com isso, né, Deus é muito grande, né, e acabou que o meu sistema circulatório ele criou várias artérias colaterais, como se fosse uma rede de vasos colaterais que fazia com que o sangue, na hora que tivesse que passar por esse lugar que estava estreito, ele fazia um desvio e voltava para o curso normal. Não, vamos explicar isso melhor, Marcela, porque não existe o entupimento numa veia e que naturalmente ela cria uma outra que ache lugar de passagem. Mas isso aconteceu com você? Aconteceu. Isso desde quando? Desde que eu nasci, porque esse problema é um problema congênito, que normalmente ele é diagnosticado quando a criança é um bebezinho, né? Quando eu era recém-nascida, os médicos, eu tive uma época que eu tive uma alteração de pressão, meus membros inferiores eram uma pressão e os superiores eram outra. E na época, os médicos tinham até falado com a minha mãe que eu teria que passar por uma cirurgia, né? Na época, né, isso há muitos anos atrás, era mais restrita a medicina. Então, e aí acabou que fizemos todos os exames para eu ir para a cirurgia. No dia da cirurgia, eles repetiram todos os exames e aí já não tinha dado mais nada. Isso quando você era criança? Menos de 3 meses. Então, peraí, deixa eu entender. Você tinha um problema
dessa circulação que talvez tenha sido detectado no início, mas na hora que investigou já não tinha mais nada. E que agora, com 23 anos, quando descobriu, quando começaram a ter o sintoma da pressão alta, 22 anos, é que você começa então a retomar alguns sintomas que seria daquele problema que você não sabia que existia na sua vida. Não sabia. Então foi assim, foi muito surpresa, porque na época eu já estava assim, na fase da minha vida, que eu já estava fazendo uma outra faculdade, já estava no início, aquela loucura de novo, né, de estudar, trabalhar, aquela correria. E bem no meio do semestre eu descobri isso, eu descobri tipo assim, no finalzinho de abril, uma coisa assim. E o médico já começou a me encaminhar. Mas ele te falou o que especificamente desse estreitamento da aorta? Isso. Aí ele falou, você está com estreitamento e eu vou te encaminhar para um amigo meu, ele trabalha comigo no outro hospital, na área de hemodinâmica, e ele é especialista nesse assunto. E ele vai te atender amanhã, você pode ir, que ele abre um horário na agenda e ele vai te encaixar. Qual foi sua reação emocional nesse momento em que você recebe essa informação do médico? E eu, na hora, levei um baque muito grande, porque tudo que você vai falar que é coração, que é o órgão principal, eu fiquei muito preocupada na hora, né? E assim, ao mesmo tempo fiquei feliz de tanto tempo procurando que eu estava com a pressão alta, mas ao mesmo tempo fiquei muito preocupada diante dessa situação. De certa forma te dá uma luz para onde você vai caminhar para o tratamento, mas a informação que você ouviu não era agradável. Não era nada boa. Marcela, segura um pouquinho aí para a gente acabar de continuar essa narração, né, essa narrativa da sua história, porque nós vamos para um rápido intervalo. Fique aí comigo, tem mais prova viva do poder de Deus. Estamos de volta com a história da especialista em iluminação, Marcela Fontes. Todos nós, eu e você, sabemos que a morte é um acontecimento natural da vida. Mas quando a pessoa vive com algum problema grave de saúde? Foi o que aconteceu com a Marcela. E ela está aqui contando pra gente como foi isso. Vamos continuar então, né, Marcela? Do momento em que você parou, do tratamento, do médico. Fala um pouquinho mais. Para quem está em casa agora, vai estar pensando assim... A pessoa tinha um problema de pressão alterada. Com 22 anos, ela descobre que tinha algumas veias criadas por Deus nas laterais que irrigavam o seu coração e que, por isso, então, ela era uma prova viva disso tudo. É isso mesmo? Isso mesmo. Oh, Jesus lindo! Então, ali, nessa consulta, né, que eu fui encaminhada para no dia seguinte para o especialista. Então, eu cheguei em casa, né, aí contei para meus pais, né, na época eu era solteira. Eu falei, mãe, amanhã eu vou ter uma consulta muito importante, né, eu quero que você me acompanhe e tal, porque foi identificado que eu estou com estreitamentos na aorta. E aí a gente vai no médico especialista para ver o que ele tem a dizer disso tudo, né? Então aí no dia seguinte, né, nós fomos lá na consulta, né? Nós fomos quem? Eu e minha mãe. Fomos na consulta e o médico, assim, uma simpatia, muito tranquilo, né? Ele começou a conversar com a gente, explicar, né, o que é um estreitamento, me mostrar de novo, né, nos exames os vasos colaterais que foram criados para suprir a minha necessidade, né, de circulação, né, para o corpo, né, ter todas as funções. E aí ele me falou, Marcela, mesmo com essa quantidade toda de vasos que você tem, no momento agora eles não estão mais conseguindo suportar a pressão que você tem. Então, a gente vai precisar fazer uma intervenção, que aí ele me explicou que consistia, né? A princípio, a ideia dele era fazer um cateterismo para poder colocar um stent nesse ponto de estreitamento
e aí a artéria ia abrir naturalmente com esse stent. Né? Então, aí a partir disso ele me explicou, falou, olha, isso é muito sério, né? Isso aqui, se você tivesse ficado grávida alguma vez na sua vida, você não tinha conseguido ir adiante, você teria morrido, bem provável no início da gestação. Né? Então, Mas era um risco já o fato de você ter vivido, você descobriu essa informação do médico mais específico, você tinha o quê, 23 anos? E 22. Quando eu descobri que era... Quando era para a cirurgia mesmo? Não, já foi praticamente na época. Na época, porque a gente ficou anos tentando de um médico para o outro, fazendo exame, até descobrir foram quase 4 anos. Era um risco já? Você já ter vivido até os 22 anos dessa forma? Era um risco, porque a circulação, ela é uma velocidade muito grande. Então, a qualquer momento, a artéria, no caso, poderia ter se rompido, né? Ter tido um aneurisma antes. Ou seja, você podia ter morrido a qualquer momento? A qualquer momento. Subir uma escada, beber um copo d'água. E como é que era a sua vida nesse período? Que você não sabia? Era normal. Eu sempre fui de fazer corrida, atividade física. Pera lá, menina. Você tinha toda a atividade física, você não podia nem fazer uma coisa, já tinha... Tudo isso já era um milagre. Já. E permanecer vivendo com toda a sua vida de atividade física sem saber do problema, já era um milagre diário. Já era um milagre diário. Puxa, glória a Deus. Glória a Deus. Muito E a família, como é que recebeu essa informação? Bom, a gente ficou muito surpreso, né? Minha mãe também, meus pais. Na época, assim, né? Hoje meu atual marido, meu namorado, na época, a gente ficou muito apreensivo, porque a gente não sabia, né? Os riscos reais de tudo que poderia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que aquilo estava acontecendo para que a glória de Deus fosse manifestada em algum momento. Ótimo. Aí vamos voltar então na cirurgia, que você estava ali naquele momento, falou, vamos ter que colocar um stent para poder ir alargando, e a cirurgia foi feita? E aí foi feita, né? Então, assim, do dia da consulta até o dia que eu fui internar, foi mais ou menos um mês, que demorou para o plano aprovar, a questão de autorização e tudo. E aí eu internei, né? O médico fez o procedimento, né? A gente fez tanto ele passou uma sonda pela virilha, tentou de todas as formas, a sonda não ia. Depois ele tentou pelo braço também, mesma coisa, procurou a artéria, ele passou uma sonda de um fio de cabelo, a minha artéria estava, na verdade, era tampada. Não passava nunca tinha passado uma gota de sangue nesse tempo todo, nesse ponto. Então, na hora que ele viu isso, né, minha mãe conta que ela e o Fábio, na época, lá esperando, e foi só chegando o médico na sala, chegando o médico, eu lá dentro, e eles vendo aquela movimentação toda, porque é uma coisa que foi realmente muito raro de se ver, né, então... Porque a medicina estava investigando, imaginando que passaria pouco sangue, descobriu que não estava passando nada. Que não estava passando, na verdade, nunca passado. Glória a Deus. Né? E aí tinha as ramificações que fizeram você viver até os 22 anos nessa condição. Sem nenhum sintoma, Então, depois disso, então eles me liberaram do quarto, o procedimento não pôde ser concluído, né? E assim que eu voltei da cirurgia, o médico me falou, Marcela, nós não conseguimos, sua artéria na verdade estava tampada, a gente não conseguiu passar a sonda. Se eu tentasse mais um pouco, poderia dar algum tipo de hemorragia aqui, né? E aí ele me falou, você quer que eu te libero, nós vamos ter que fazer uma cirurgia aberta. Você quer que eu te libero, você vem com calma depois, ou você quer aguardar aqui mesmo no hospital para a gente conseguir as autorizações, tudo. Aí eu falei, não, agora eu estou aqui, eu quero concluir esse processo. Né? Então, aí, nesse tempo, né, que eu estava recuperando ainda da volta da anestesia e tudo, né, ele conversou muito com a minha mãe, né, na época o Fábio, que era meu namorado, e aí ele foi e falou com ele, falou, você quer casar com essa moça? Aí, né, ele falou que queria. Aí ele falou, pois eu vou te dar uma notícia. Se a gente não tivesse descobrido isso aqui,
ela poderia não chegar nem daqui 2 semanas, porque já estava muito avançado. Né? Então, depois disso, foi um tempo que eu tive que ficar no hospital, não podia ter alta, né? Estava recuperando desse procedimento que era um pouco mais simples, para poder fazer a outra cirurgia que seria aberta, né? Que é a cirurgia que seria poderia ter tido mais consequências, né? E como é que ficou então a sua condição de hoje? Como é que você está? Você chegou a fazer, para a gente, né, explicar para quem está lá em casa a sua situação. Né, eu fiz a cirurgia, né? A gente teve que, na verdade, ele cortou a parte que estava tampada e a gente teve que colocar uma prótese no lugar para poder o sangue voltar a circular normalmente. Né? Então, eu fiquei mais 1 mês no hospital, esperando todas essas alterações, chegar material, né? E a equipe cardiovascular fazer o estudo, né? de todo o procedimento. E aí, nisso, o cirurgião foi um dia no quarto conversar comigo, né? Ele me falou que era uma cirurgia de risco, realmente mais delicada, e que aí me explicou que eu teria que ter um dos pulmões, ele teria que esvaziar para poder fazer todo o procedimento e que por isso eu poderia ficar sem respiração por algum tempo, mesmo tendo o oxigênio, né, das máquinas, e que poderia acontecer de eu voltar da cirurgia, mas voltar sem os movimentos dos membros inferiores. Né? Poderia gerar sequela dessa cirurgia. Poderia ter algum tipo desse tipo. Ia consertar o coração, assim, mas poderia dar algum problema no membro inferior. Poderia dar alguma coisa. Né? Que não é uma coisa que tem os riscos, né? Mas poderia ter. E aí foi um processo assim, que eu fiquei muito assim, confiante, eu tinha certeza que Deus ia abençoar, que ia dar tudo certo. Né? E graças a Deus, depois disso tudo a gente fez o procedimento, né? Durou umas boas horas, né? E graças a Deus. Mas não tem nada? Não tenho nada. Nenhuma sequela? Nenhuma sequela. Nada daquilo que foi imaginado? Nada. Você viveu pelo menos uns 3 milagres. Ter nascido já com Deus te dando a chance de ter as ramificações, porque a aorta não funcionava. Isso. Não tinha um estreitamento, né? Ter vivido até os 22 anos sem nenhuma, podendo morrer a qualquer momento e não teve, ainda ter o milagre da medicina de passar por ela e ser curada e não ter nenhuma sequela depois disso. Sequela. Mulher, tu não é fácil não. Deus é grande na sua vida, né? Deus é grande. Com certeza tem propósito. Marcela, eu imagino que deve ter muitos outros detalhes da sua história, né? E que devem ficar guardados no seu coração, mas que não perca a oportunidade de falar para as pessoas e compartilhar desse Deus maravilhoso, da sua fé, né, e do milagre que Ele fez na sua vida. Viu? Eu te agradeço, eu sei que realmente te vendo aqui, vendo você com toda a saúde e descrevendo tudo isso que você vivenciou, está aqui, bem, casada, tem filhos? Não, ainda não. Vai ter, em nome de Jesus, né? Casada, em breve com filhos, se Deus quiser, mas com saúde. E tendo a chance de poder mostrar que Deus é maior na sua vida. Com certeza. Muito obrigada por ter vindo ao programa. Obrigada, por ter compartilhado da sua história conosco, porque isso aumenta a nossa fé. Amém. Deus te abençoe. Amém. Igualmente. Vamos lá na palavra, né? Salmo 71, 6 fala assim: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Que maravilha, né, querido? Que milagre que só o Criador pode fazer. Desde o ventre da mãe, ser desenvolvida para glorificar o nome do poderoso Deus. Então, o que poderia ser visto como uma limitação, Deus transformou em milagre. Ninguém seria capaz de, ainda no útero, gerar respostas alternativas para esse problema como ela vivenciou. Mas quando o Senhor se revela como sendo o maior interessado por sua vida, Ele mesmo cria soluções para que se venha ao mundo e revele o poder e o seu amor. A gratidão pela vida que se tem e por se reconhecer o milagre de Deus deveria gerar em nós um louvor continuamente. Mas alguns podem dizer, mas eu não tenho limitações físicas, então eu não sou um milagre? Claro que é. Todos nós somos, pois é impossível a qualquer homem que com suas próprias mãos gerar outra vida, fazer desenvolver órgãos, mente, intelecto, num laboratório, por exemplo. Com limitação ou não, nós somos obras das mãos do poderoso Criador.
Alguns se tornam instrumentos da manifestação do poder dele, através da cura. Outros serão instrumentos da magnitude desse mesmo Deus. O que devemos concluir com isso é que dos nossos lábios deveriam sair palavras de gratidão e rendição ao Deus que tudo pode. Quando as pessoas agradecem a Deus, é porque foi encontrado em seus corações o reconhecimento da sua boa mão, do seu milagre. Viva para glorificar o Deus do impossível e contemple o caminho que Deus criou só para ter um relacionamento contigo neste mundo e também no porvir. Quantos livramentos você já recebeu? Quantos deles você sabe? Isso é milagre, isso é amor. Esse é o nosso Deus. Viva também para glorificar o nome do Senhor. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.